E aí, galerinha, beleza? Continuando nossa sequência, a gente já passou por equilíbrio térmico, a gente passou por equilíbrio mecânico, chegou a hora do equilíbrio difusivo. E também entendermos o que significa potencial químico. Lembrando, esse vídeo, como todos os outros que serão gravados, eles são feedback do like de vocês, dos comentários e etc e tal. Assim a gente vai sabendo o que é útil e o que vocês desejam. Então, deixa logo o seu like, compartilha, ajuda o projeto a crescer para que a gente possa ajudar mais pessoas, incluindo você que está assistindo. Vamos lá. No nosso primeiro vídeo, o vídeo do equilíbrio térmico, a gente chega à conclusão, né, que para haver equilíbrio térmico, a parte A e a parte B do sistema tem que estar à mesma temperatura. E a gente consegue uma definição termodinâmica de temperatura através desse estudo. No seguinte, equilíbrio mecânico, a gente chega a esse resultado, né, que para estar em equilíbrio mecânico, a pressão de A tem que ser igual à pressão de B, e a gente chega a uma definição termodinâmica de pressão. E agora a discussão é essa, né? Pô, beleza, e qual é a condição do equilíbrio difuso? É isso que a gente quer descobrir e com certeza nós chegaremos também a uma definição termodinâmica de equilíbrio difusivo. Olha só, pessoal, nós temos aqui um sistema A e um sistema B, o A é o da esquerda, o B é o da direita. Só que dessa vez, a separação entre eles é uma parede diatérmica. Traduzindo, ela permite a troca de calor. Então, o calor pode fluir de uma parte para outra sem maiores dificuldades. Só que ela também é permeável, é a primeira vez que isso aqui aparece, tá? Traduzindo, ela permite a troca de partículas. Partículas podem passar de um lado para o outro. Pô, esse é o terceiro vídeo de uma sequência, então eu acho que todo mundo já pegou a manha, né? Então, a gente já discutiu isso em vídeos anteriores. No equilíbrio, a entropia é máxima. Essa é uma condição muito importante desse vídeo. Se isso aqui já não é sabido por você que está assistindo, se isso aqui não é óbvio, isso indica que você deve assistir os vídeos anteriores, tá? Então vamos lá. Se eu fizer a derivada da entropia total do sistema com relação à energia da parte A, na situação de equilíbrio, na situação de entropia máxima, a gente já sabe que esse resultado tem que ser nulo. É a mesma discussão anterior. A novidade é que, no equilíbrio, quando as partículas forem passando de um lado para o outro até atingir o equilíbrio difusivo, a derivada da entropia total com relação ao número de partículas de A tem que dar zero. Só recapitulando, tá, caso alguém se perca, se eu tivesse escolhido fazer com relação a B, também teria que dar zero. Por acaso eu tenho escolhido A sempre. O que mais que eu preciso lembrar? Pô, a energia se conserva. Não há troca de energia entre esse sistema que está desenhado ali e o meio externo. Então, se não há troca de energia, se a única troca entre eles é entre a parte A e a parte B, não tem troca para o meio externo, a energia total sempre vai ser igual. Somando a energia interna de A com a energia interna de B, vai dar um valor constante, vai dar sempre o mesmo valor, porque a energia se conserva, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Pegando raciocínio semelhante para o número de partículas, pô, eu disse que a parede é permeável, pode haver troca de partículas entre A e B, partículas de A podem passar para B ou vice-versa, porém, não pode haver troca com o meio externo,
nenhuma partícula aqui pode escapar e nenhuma de fora entrar. Se isso não pode acontecer, o número total de partículas do sistema desenhado tem que ser constante. Se eu somo o número de partículas de A com o número de partículas de B, sempre vai dar o mesmo valor. Ou se o número de partículas sempre é igual, a variação no número de partículas, mesmo que infinitesimal, no número total, tem que dar zero. Então, se eu pegar a variação do número de partículas da parte A e somar com a da parte B, sempre tem que dar zero. Porque o total não varia, o total é constante. Ah, professor, mas a parte A pode variar? A parte B pode variar? Pode. O total não. Então, se a variação do número de partículas de A, esse DNA aqui, for, sei lá, mais 3, ou seja, A ganhou 3 partículas. Pensa, se A ganhou 3 partículas e o total não pode mudar, o que aconteceu com B? B perdeu 3 partículas. Se A ganhou 3 mais 3, B, consequentemente, tem que ter perdido 3, menos 3. Se eu fizer a soma, mais 3 com menos 3, vai dar zero. Porque o número total de partículas do sistema é constante. Porque a variação do número total tem que dar zero. Então, observem, a variação de A tem que ser igual a menos a variação de B. De novo, se A ganha 5, é porque B perdeu 5. Ok? Beleza? Vamos em frente. Pô, eu vou discutir, né? A gente já discutiu isso aqui num vídeo anterior. O grande objetivo agora é esse, tá? A parede era diatérmica, então podia haver troca de calor até que o equilíbrio térmico fosse atingido, ou seja, até que a temperatura de A fosse igual a de B. Então, eu vou considerar que essa discussão que eu vou fazer aqui embaixo aconteceu após o tempo de relaxação, para que isso aqui fosse verdade. Tempo de relaxação, um intervalo de tempo necessário para que esse equilíbrio aqui específico tenha sido atingido. Então, vocês já sabem que eu estou considerando que nesse momento aqui a temperatura de A já é igual a de B. Ok, vamos discutir esse equilíbrio aqui. Vamos lá. Eu estou repetindo essa frase e vou repetir sempre que eu puder, porque ela é muito importante. Entropia é uma grandeza aditiva. Traduzindo, a entropia total do sistema pode ser escrita como a entropia da parte A somada com a entropia da parte B. Para ser mais exato, a variação da entropia do sistema pode ser escrita como a variação da entropia da parte A somada com a variação da entropia da parte B. Então, aonde tinha esse ds total aqui, eu substituí por dSA mais dSB. Percebam que o denominador apenas foi mantido. Eu dividi o numerador em 2 partes e mantive o denominador. Legal. Passo isso aqui para o outro lado. Então, a derivada da entropia de A com relação ao número de partículas de A é igual a menos a derivada da entropia de B com relação ao número de partículas de A. Tudo está se repetindo, né? Quem assistiu esses vídeos anteriores percebe que tudo está acontecendo exatamente da mesma forma. Eu vou dizer o que agora? Eu falo assim, seria tão legal, né? Se aqui tivesse A por A e aqui tivesse B por B. Mas tudo bem, dá para ajeitar. Aonde tem aqui DNA, eu posso vir aqui, ó. DNA é igual a menos DNB. Então eu vou substituir
isso daqui por menos, se lembra que tem um menos, dNB. Esse menos aqui, presta atenção, com esse menos que já existia aqui, vai dar mais. E agora eu deixei bem bonitinho, bem organizado. Derivada da entropia A com relação ao número de partículas A igual a derivada da entropia B com relação ao número de partículas de B. Pô, pessoas, essa grandeza, ela não tem unidade, né? Essa daqui tem. Entropia, a gente já discutiu. É energia por Kelvin, energia por temperatura, joules por Kelvin. Vocês perceberam que todo tipo de equilíbrio gera o surgimento de uma grandeza relacionada àquele tipo de equilíbrio, né? Que é condição para que aquele equilíbrio aconteça. Não tenho dúvida que aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Então esse meu resultado aqui, ele me dá uma dimensão de joules por Kelvin. E a grandeza que nós usaremos para esse tipo de equilíbrio, ela deve ter a dimensão de energia. Tudo bem? Então, vou fazer uma coisa parecida com o que aconteceu aqui nesse vídeo. Se está por Kelvin e eu quero que desapareça esse Kelvin aqui, eu vou multiplicar os dois lados da equação por temperatura. Eu tinha uma temperatura no denominador, se eu coloco no numerador, cancela. Ah, professor, você pode fazer isso? Posso. Se eu faço dos dois lados, eu não altero a equação. Isso aí não tem grandes complicações. O grande detalhe aqui, e eu vou explicar do mesmo jeito que o Schroeder, ou Schroeder, que é o livro que eu estou usando como base aqui, explicou. Porém, no final desse vídeo, para quem quiser filosofar um pouquinho, eu vou discutir o porquê que isso aconteceu. Mas nesse momento ainda não. Lá no livro, e é o que eu vou fazer aqui agora, está dito que por convenção se resolveu multiplicar essa equação por menos 1. Então os dois lados ficam negativos. Eu disse que da mesma forma que isso aqui gera uma grandeza e uma condição, e isso aqui também, o mesmo aconteceria aqui, tá? E aconteceu. Surge uma grandeza que nós chamaremos de potencial químico, representado pela letra μ, e esse μ é isso, né? Menos T, derivada da entropia com relação ao número de partículas. A mesma coisa que eu fiz aqui, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz aqui agora, e surgiu uma grandeza. Claro que essa grandeza, ela não é tão óbvia como as outras duas. Talvez você que esteja assistindo o vídeo, você nunca nem tivesse ouvido falar nessa grandeza potencial químico, tá? Mas está aqui a definição termodinâmica dela. Coloquei uma OBS muito importante aqui, que foi inclusive a minha justificativa para multiplicar os dois lados por temperatura. Essa grandeza μ, a unidade dela é a unidade de energia, joules, tá? Então, finalizando essa primeira parte do nosso vídeo, o equilíbrio térmico gera o surgimento de uma grandeza chamada temperatura, gera o surgimento da definição termodinâmica de temperatura e a gente conclui que a condição para que isso aconteça é que a temperatura das duas partes seja a mesma. No equilíbrio mecânico, que a pressão dos dois lados sejam iguais. E no equilíbrio difusivo, agora sim completando, para que o sistema entre em equilíbrio difusivo, para que não exista mais fluxo de partículas de um lado para o outro, o potencial químico do A tem que ser igual ao potencial químico do B. Essa é a grande novidade, o vídeo não acabou, eu vou dar uma ajeitada, daqui a pouco eu continuo, ok? Pessoal, então vamos lá, né? A gente chegou na definição termodinâmica do potencial químico, essa coisa meiga aqui,
Então, se o potencial químico desse sistema é diferente desses, haverá troca de partículas entre eles, fluxo de partículas, até que os dois tenham o mesmo potencial químico, ou seja, atinjam o equilíbrio difusivo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nesse meu exemplo, o potencial químico do A é menos 5 eletronvolts e o do B menos 3 eletronvolts. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, eu já tinha dito que o potencial químico era negativo. Eu disse que isso foi uma convenção. Para quem quiser, eu vou tentar explicar o porquê dessa escolha negativa no finalzinho do vídeo, tá? Então, se você não quiser, você nem assiste. Ah, é uma convenção, beleza, é negativo, tchau. Mas tudo bem, o potencial químico do sistema A da esquerda é menos 5 eletronvolts e o do B, na direita, menos 3 eletronvolts. Queria que vocês pensassem, pessoal, por quê, ou por que não, né? Para onde as partículas devem passar? Vocês acham que vai haver um fluxo de partículas de A para B ou de B para A? Outra coisa importante, supondo que alguém não lembre, né? Eletronvolts é uma unidade de energia, né? Eu já tinha dito que a dimensão do μ era a dimensão de energia. Podia ser em alguma situação joules, aqui está medido em eletronvolts, ok? Então, primeiro é negativo, segundo, a dimensão é de energia. Mas voltando à minha pergunta original, as partículas devem passar de A para B ou de B para A, com base nesses valores que eu coloquei aqui no quadro. Pensem aí. Você pode até dar pausa, tá certo? Vamos lá, eu vou responder. Muita calma. Pessoal, aqui eu desenhei um gráfico para facilitar que vocês entendam. Um gráfico do μ. Está aqui o valor do μ igual a zero. E vocês sabem, com base na minha informação, que os valores são negativos, ou seja, estão abaixo do zero. Bom, antes de continuar, qual número é maior? Menos 5 ou menos 3? Isso é matemática, né? Ah, qual número é maior? Menos 5 ou menos 3? Como é negativo, o maior número é menos 3. Olha lá o gráfico, ó. O menos 3 está mais para cima. Essa setinha diz que o μ aumenta para cima. Quem está mais para cima? O μ do B, que é menos 3. Porque menos 3 é maior do que menos 5. Ou se os números fossem positivos, tudo bem, né? 5 é maior do que 3. Mas sendo negativo é o contrário. Tá certo? Pô, então pensem um pouquinho aí, galera. Para onde as partículas devem se mover? De A para B ou de B para A? Elas vão se mover, o fluxo de partículas vai ser de B para A. Eu tinha dito que eu só ia explicar no final, mas já dando um spoiler, eu poderia dizer que uma das justificativas para o μ ser negativo é que a gente pudesse ter uma situação onde o fluxo fosse do maior para o menor. Para forçar isso a acontecer, a gente colocou o sinal de menos. Por exemplo, né? Se essa parede fosse móvel, a gente sabe que ela vai se mover da pressão maior para a pressão menor, até as pressões se igualarem. Para que a lógica do μ fosse semelhante, a gente forçou esse sinal negativo. Ninguém é obrigado a entender isso, tá? Se entender, beleza. Se não entender, ignora. Ah, não quero me estressar com isso. Beleza, ignora, é uma convenção. Mas o que interessa é que partículas tendem a fluir do sistema que tenha o maior μ para o sistema que tenha menor μ. Pô, ninguém precisa ficar forçando a mente para lembrar isso, porque é uma lógica semelhante à lógica da pressão, por exemplo, tá? Quem tiver maior μ vai perder partículas para quem tiver menor, até que o valor do μ do A e do B se igualem. Tudo bem? Vamos lá. Eu não sei se vocês copiam, anotam, mas
Supondo que vocês copiem num caderno, por acaso eu fiz uma sequência um pouquinho pós-moderna, ok? Vim aqui, expliquei o gráfico lá, tá aqui o OBS, vou voltar para lá. No vídeo anterior, eu tinha explicado pela primeira vez a identidade termodinâmica. Inclusive, expliquei passo a passo. Agora, como é uma repetição, vou fazer mais direto. Então, a mudança na entropia do sistema, ela é calculada pela soma dessa parcela, onde nós temos a derivada da entropia com relação à energia, mantendo o número de partículas e volume constante, que foi o primeiro vídeo, somando com a variação da entropia, com a derivada da entropia em relação ao volume, mantendo o número de partículas e energia constante, somando, agora sim, com esse vídeo daqui, com a derivada da entropia em relação ao número de partículas, mantendo a energia e o volume constante. Cada etapa dessas que a gente discutiu gerou uma definição termodinâmica. Através dessa daqui, a gente chegou na definição de temperatura. Isso daqui é 1 sobre T. Então, tirando a derivada, eu coloco 1 sobre T. Tirando essa, eu boto P sobre T. E tirando essa daqui, eu boto μ sobre T. Então, eu tenho aqui a identidade termodinâmica. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior. De novo, dessa vez eu estou sendo mais direto porque é repetição. Há situações que é interessante você ter a equação escrita em função de du. Então eu vou tirar o valor do du aqui, ó. Como todo mundo está sendo dividido por temperatura, temperatura passa multiplicando, fica TdS, du igual a TdS. Eu vou tirar esse valor. Esse aqui eu passo para o outro lado, então ficaria menos PDV, está aqui. Esse que é negativo passa para o outro lado, fica mais μdn. Então está aqui a identidade termodinâmica escrita de outra maneira. No vídeo anterior, inclusive, eu falei que é costume em alguns livros o pessoal chamar de equação TdS. Agora ela está completa. Só para finalizar tudo não, tem mais coisas, mas só para finalizar essa etapa, todo mundo sabe que PDV está relacionado ao trabalho mecânico. Então vocês vão encontrar em alguns livros, em algumas questões, isso aqui sendo chamado de trabalho químico, tá certo? Seguindo um raciocínio semelhante, PDV seria o trabalho mecânico e MdN seria o trabalho químico. Legal? Finalizando. Não, ainda não, calma. Tem bastante coisa aí. Mas vamos lá. Se eu pego essa equação aqui final e aplico numa situação que a energia interna seja constante e que o volume seja constante, pô, essa parte aqui vai zerar. Eu coloquei zero aqui. E a parte do volume, onde tinha dV, também vai zerar. Legal. Opa, tá aqui, ó. dV foi mal. Também vai zerar. Então eu fiz as continhas e tirei o valor do μ para essa situação em particular. Então o μ daria menos T, derivada da entropia com relação ao número de partículas, para energia e volume constantes. Então é um caso particular para uma situação onde a gente tenha a energia sem variar, a energia de A e a de B sem variar, e o volume deles também sem variar. Aí eu chegaria num caso particular. Uma coisa importante que vale a pena dizer, eu disse no vídeo anterior, mas vale a pena repetir, essa matéria tem muitas equações. Mas se você souber essa daqui e essa daqui, acabou, você sabe o resumo de tudo, você consegue desenrolar qualquer situação. Como eu disse, apareceu essa situação aqui, você substitui no valor, na equação que você conhece e obtém o que você precisa. Olha um outro caso aqui, uma situação isoentrópica. A entropia é constante, o volume é constante. Se eu colocar aqui 0 no ds e 0 onde tinha dV, a equação fica assim. E se eu tirar o valor do μ agora, eu chego nesse resultado, que é um resultado bem interessante
para a gente fazer a nossa discussão final, a nossa última filosofada aí para encerrar. Percebam que aqui eu tenho uma equação onde μ é a derivada da energia com relação ao número de partículas. Pô, já tinha dito isso, né? O resultado dessa conta aqui me dá uma dimensão de energia, ou seja, μ é medida em energia. Então, olha só, galera, agora sim, para finalizar. μ, o potencial químico, mede, olha só, a mudança na energia do sistema ao se acrescentar uma partícula para que a entropia e o volume permaneçam constantes. É uma maneira de você interpretar a partir disso daqui, tá? Olha só, o μ, ele mede a mudança, a variação na energia do sistema quando você, por exemplo, acrescenta uma partícula de maneira que o S e o V permaneçam constantes. Olha só, vê se todo mundo entende. Eu tenho uma situação que a entropia, por algum motivo qualquer, se manterá constante. Uma situação isoentrópica. Então, eu forneço uma partícula para o sistema, mas a entropia não pode ser alterada por algum motivo qualquer, mesmo com uma partícula a mais. Pô, como é que isso poderia acontecer? A única maneira é que o sistema perca energia. Ao ganhar uma partícula, ele perca energia. E aqui nós temos uma grande justificativa para se entender por que o μ é negativo. Inicialmente eu apresentei como uma convenção, mas eu prometi que explicaria no final. μ é negativo porque ele poderia ser interpretado como a quantidade de energia que o sistema tem que perder ao receber uma partícula para que a entropia do mesmo não mudasse. Legal? Galera, esse vídeo ele é fruto dos comentários, likes e etc. que vocês mandam para a gente, direcionando o que vocês querem que a gente faça. Então sempre deixa o like, pelo like a gente vê o que vocês estão querendo, ok? Nosso objetivo é ajudar mais pessoas, inclusive você que está aí assistindo. Até a próxima. See you later.